Agora a coisa ficou séria. Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui com a minha camiseta BB Wars de Airsoft. Tava eu tranquilo, pijamão em casa. Sim, eu fico de pijama aqui em casa, eu tô tranquilo. Faço minhas práticas ao longo do dia. Hoje minhas práticas são mais extensas. Eu faço 5 vezes ao dia e às vezes até um pouquinho mais. É bom porque assim eu fico mais tempo fazendo prática, menos tempo na internet, menos tempo vendo besteiras e perdendo tempo, não é? A gente tem que aproveitar a vida. Aconteceu um fato que eu queria compartilhar com vocês e acho isso importante e de uma responsabilidade enorme. Sim, esse vídeo é real, não é clickbait, não é mentira. A família de Lázaro entrou em contato conosco. Acho que todo mundo acompanhou a questão do Lázaro Barbosa, todo mundo viu o que aconteceu. É algo que assusta, é algo que a gente fica pensando, e se tivesse acontecido comigo, e se fosse eu? E obviamente isso dá pontos de vista para muitas pessoas, diversas religiões, e até mesmo cético-ateus, ou que sejam agnósticos, sobre o que devemos fazer. Há muito tempo, como uma pessoa curiosa e pesquisador de religiões e pesquisador de coisas, vamos dizer assim, bem antigas, a gente começa a procurar respostas sobre a vida e a morte. Muitas religiões trazem conceitos sobre viver e morrer. Eu acho que a grande maioria, obviamente, traz mais sobre a vida do que a morte. São poucas religiões no mundo que exploram a questão da morte. Os egípcios traziam muito disso sobre o mundo dos mortos, e isso é muito interessante quando a gente começa a entender os arquétipos e como as histórias nos remete a essa possível questão de será que existe vida após a morte realmente? Muitas pessoas que viveram ou vivenciaram os estados de quase morte, os EQMs, né, essas percepções de estar realmente morto por alguns minutos, trazem relatos muito interessantes e que começaram a serem questionados sobre a ciência ou sobre a ótica da ciência, se existe ou não alguma coisa após a morte. Dentro das escolas gregas e dos grandes filósofos, e depois se estendendo, obviamente, ao budismo, ao hinduísmo, ou povos que realmente trouxeram esses conceitos, até porque muitos povos nômades traziam esses conceitos de reencarnação que foram passados para outras religiões, foram pontos muito interessantes sobre, ok, o corpo ele vai se exaurindo, mas a nossa alma, a nossa consciência, a nossa energia, a nossa essência, ela é passada de pessoa para pessoa, para pessoa, para pessoa, leia-se somente corpos. Nós somos um eterno leasing, nosso corpo é arrendado, porque realmente a nossa consciência ela vai continuar perpetuando e existindo. Sobre a ótica então do budismo, existe sim técnicas que nos remetem a entender melhor o que existe ao longo do nascer, viver e morrer. Eles chamam do bardo da vida, e depois o bardo da morte, o bardo da transformação desta morte, né? Quando nós morremos, e o que realmente está por detrás das cerimônias de encaminhamento de consciências para ser elementos mais facilitadores. Eu mesmo presenciei fatores muito legais, histórias muito interessantes de pessoas que renasceram, e eu estive presente em cerimônias em que a pessoa realmente, que obviamente nasceu antes de mim, acabou falecendo, e ela volta para aquele lugar, sabendo tudo que ela teve e resgatando toda a memória. Eu estive presente nesta cerimônia dando parabéns a essa pessoa porque ela era aniversário dela no dia da cerimônia que eu estava budista. Eu fiquei impressionado de arrepiar e até a consciência desse ser, ele traz todas as percepções da vida passada de uma maneira tão clara e lúcida que realmente nos faz questionar sobre a ótica do materialismo, né? Só existe o que nós vemos e não o que nós não vemos. Eu trabalho com essas técnicas dentro do budismo há muitos e muitos anos, mais de uma década, ajudando pessoas dentro do princípio do encaminhamento de pessoas falecidas.
Dentro do budismo tibetano Vajrayana, que é o que eu trabalho, existem 4 técnicas às quais eu tive acesso, 4 de milhões provavelmente, que nós chamamos de termas ou ensinamentos que foram sendo redescobertos de grandes mestres antigos, que traziam essa percepção de como fazer o encaminhamento dessas consciências. E é muito interessante porque quem realmente está inserido dentro desse contexto desse budismo já sabe muitas delas, mas é uma ponta de um iceberg, porque a habilidade de encaminhar é algo que vai sendo desenvolvido e você vai criando expertise dentro desse princípio e podendo até encaminhar pessoas para lugares específicos no mundo. Sim, existe. Tá? Existem poucos livros que trazem esse assunto, alguns deles, obviamente, todos em inglês ou na língua tradicional, seja em Pali, nepalês, tibetano ou o que for, mas aí precisa saber ler para ter acesso a esse tipo de ensinamento. Tá? Eu tenho aqui pelo menos 4 das técnicas para encaminhar os mortos, e algumas são bem restritas, e mesmo eu sendo um fuçador, eu consegui ter acesso a elas, e é muito difícil encontrar pessoas no mundo que forneçam esses ensinamentos, porque lidar com os mortos é algo que gera muita temerosidade. Ver um espírito, uma consciência de um falecido, no seu estado mais agressivo, no estado mais bestial, no seu estado mais, a gente chama de narakas, que são esses estados enfurecidos, assusta qualquer tipo de praticante, principalmente aqueles que não sabem criar meios de defesa e que se tornam vulneráveis a percepções, às presenças. E isso pode levar uma pessoa até a loucura. Dito tudo isso, sim, nós recebemos um e-mail de um parente de Lázaro. Eu publiquei alguns vídeos do Lázaro Barbosa aqui no canal, mas eu não cheguei a fazer o Testando Demo do Lázaro, ou mesmo me pronunciei sobre a questão de como ele vai realmente se manifestar no período de morte. E eu vou explicar algumas coisas para vocês que é raro, e são ensinamentos raríssimos, e mesmo assim eu vou dar uma ponta de um iceberg. Quando uma pessoa como Lázaro, ele falece, a consciência dele torna-se um objeto interessante para a gente poder entender tudo aquilo que a gente faz em vida e como isso reflete na morte. Nós somos o que nós vibramos, nós agimos, obviamente, ao longo da vida de acordo com os nossos instintos mais básicos e primitivos, seja o instinto de sobrevivência, o sexo, a necessidade de ter, de consumir, a proteção da família, são os instintos mais primitivos. E quando nós começamos a entender essa questão entre a vida e as necessidades da gente poder nos relacionarmos em uma sociedade, isso tem que transcender. Ou seja, nós temos que sair dos princípios mais básicos e primitivos por uma questão de demonstrarmos carisma, amor, ternura, compaixão, demonstrarmos equanimidade junto com as pessoas, estarmos sempre presente ali junto a uma sociedade a qual espera, pelo menos, que as pessoas saibam conviver, saibam se respeitar, saibam se amar, e independente do seu credo, orientação sexual, cor, raça ou o que for. Com o passar do tempo, obviamente as pessoas começam a entrar dentro de um critério da espiritualidade, começam a desenvolver um amor universal, já que muitas das religiões pregam isso. Isso é um ensinamento até que o próprio Dalai Lama passa. Mas quando acontece só de pessoas em seu estado primitivo acabam falecendo e se mantêm ainda inquietas, agressivas e violentas ao longo desse período do bardo da morte, ou seja, quando estão na sua consciência, andando por aí após a sua morte. Existe um período, um timing, um momento certo para que ela seja encaminhada. Não é só a pessoa morreu e a gente já faz um encaminhamento. Isso não existe, ok? Não é possível fazer isso. E existem muitas camadas e muitas barreiras até poder encontrar esta consciência, identificar aonde ela está, identificar como ela está e poder fazer todo o processo de encaminhamento. Existem regras, existem leis dentro da espiritualidade, junto a consciências que eventualmente venham a permitir esse tipo de coisa.
Então não adianta só estalar o dedo e falar, ok, o seu tio que morreu ontem já foi encaminhado. Se alguém realmente fizer isso e falar isso, isso é uma grande tolice, uma grande mentira. E eu falo isso como um pesquisador, como um estudioso, como uma pessoa mais racional dentro da espiritualidade, porque a minha base de estudos sempre foi exatas. Eu sempre fui um cara do cálculo, eu sempre fui um cara das planilhas, eu sempre fui um cara que gostava muito de números. Então, eu sempre trato a espiritualidade de um lado mais racional e não emocional. Então, existe uma janela que nós chamamos, que é essa janela da possibilidade da reencarnação, onde crianças estão nascendo ao longo do mundo e nós possamos ou podemos encaminhar essas consciências para que encontrem novos corpos, para reencarnar. Isso também é ensinado dentro dos ritos africanos, isso também é ensinado dentro das escolas orientais e místicas que trazem esse tipo de ensinamento. Então, eu não mexi em Lázaro, eu não toquei na consciência dele, eu identifiquei um grupo de seres a qual ele irá se transformar, que são as naracas, que são os seres enraivecidos, que são aqueles que nunca tiveram realmente uma paz, um entendimento ou a possível consciência para conviver em uma sociedade de uma maneira tão harmoniosa. É normal isso acontecer? Sim, é absolutamente normal termos pessoas assim, principalmente no mundo de hoje. Então eu recebi um e-mail, a pessoa pediu uma certa descrição e ela está repleta de razão, a gente não vai dar um exposed aqui e nem pretendia fazer um testando demo com o Lázaro, eu não pretendia e não vou fazer. A pessoa encaminhou então, bom dia, eu sou uma mulher, estou ligada a uma das pessoas bem próximas ao Lázaro e eu estou traduzindo o e-mail para vocês porque tem muitos detalhes aqui, tá? Então ela vem por este e-mail manter o máximo de confidencialidade. Não quero me expor para as mídias e a família de uma pessoa qual é bem próxima ao Lázaro, bem próxima, ainda sofre muito pela perda dele e pelo trágico e infeliz acontecimento. Bom, eu vou direto ao assunto. Me casei e me mudei para uma casa com uma pessoa bem próxima ao Lázaro e ela viu os vídeos sobre o Lázaro na plataforma do YouTube explicando na época o acontecido. E ela acabou sofrendo muitos ataques, é óbvio. De novo, é engraçado, a internet é muito cruel e o ser humano é cada vez mais podre. Vamos supor, meu irmão. Eu tenho um irmão, tá? A gente tem uma distância de 2 anos de idade, eu sou mais velho, ele é mais novo que eu. Mas eu não tenho tanto contato com ele, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, tá? Eu tenho minha casa, minhas contas para pagar, minhas práticas, meus retiros, eu tenho a minha vida. Muito bem, vamos supor que meu irmão apronte alguma coisa na vida. Vamos supor que meu irmão, sei lá, matou alguém. Eu sou culpado disso? Não. Eu estava lá? Não. Eu mandei ele fazer? Não. Então a internet não pode me julgar. Se alguém vier me ofender e me julgar por isso, vai tomar um processo. Vai tomar um processo. E realmente, dependendo do negócio, eu levo para a delegacia a pessoa e a pessoa vai ser presa. Eu faço questão de vê-la na cadeia, porque não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Da mesma maneira que essa mulher que me mandou um e-mail, ela não tem nada a ver com o Lázaro. Ela se casou com alguém da família do Lázaro e tomou a liberdade de encaminhar um e-mail. E ela está sendo julgada e condenada pelos atos de uma pessoa com a qual ela não teve contato, a qual ela não teve nada. Mas a internet, na sua covardia, e a grande maioria são perfis de avatarzinhos de merda, vão lá e atacam uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Essa é a internet de hoje, tá? Deplorável como a mente do ser humano. Ela não estava lá, ela não matou, não mandou o cara matar, não é cúmplice de nada. Mas mesmo assim, ela foi condenada pela internet. Internet é um bando de PNC. Bom, enfim, desde a morte do Lázaro, venho sofrendo muito. E não consigo parar de pensar nele e as coisas ruins e coisas estranhas estão acontecendo em minha casa. São 4 cômodos, tal, e gostaria que você me ajudasse, principalmente com relação ao encaminhamento dele e a limpeza da casa, ok? Sim, é um serviço que nós cobramos, é um serviço que nós fazemos, é uma relação kármica, tudo bem? E eu vou explicar algumas coisas para que as pessoas entendam.
Eu sei que é muito complicado quando a gente perde pessoas da nossa família. As pessoas hoje, elas estão presas à matéria, elas ficam presas à matéria, elas tornam-se alvo de si mesmas, tá? Então, dentro da ignorância, da raiva, da inveja, do orgulho, do apego, nós somos vítimas de nós mesmos. O mundo, ele cresce dentro dessa visão mais capitalista, onde você consome, só que para você consumir você tem que ter. Então, é complicado, porque a ambição do ser humano o torna vítima de si. Então, nós ficamos presos aqui. Para que a gente possa sair dessa situação, há necessidade de um empurrãozinho. Ou realmente a pessoa fica vagando por aí e naturalmente ela entende a morte, ela descobre que ela morreu e ela por si só, ela é naturalmente encaminhada, mas pode levar muito tempo. Ou nós utilizamos de técnicas do budismo para poder fazer esse processo. No Oriente, existem monastérios que fazem essas práticas. Existem monastérios ligados, por exemplo, à prática de Akshobhya, que é para poder liberar os seres que morreram com raiva, ok? Eles cobram? Claro que cobram, porque eles têm que se manter. Eles precisam de comida, eles precisam de objetos, eles precisam de existência, eles precisam de dinheiro para comprar a sua existência, para continuar fazendo isso, ok? Nós não estamos falando de espiritismo, nós não estamos falando de caridade nesse sentido, nós estamos falando de um trabalho real. Então, para que eu possa liberar a consciência de certas pessoas que acabaram falecendo por os seus erros em vida ou as posturas erradas que tiveram em vida, existe uma relação de troca. Para que eu possa continuar fazendo todo esse trabalho, existe uma relação a qual é cobrada. Então, esse serviço de encaminhamento de consciências, da liberação e até mesmo de ver onde eles vão reencarnar ou vão renascer, é um serviço que nós cobramos. Eu faço um juízo de valor? Não. O que é um juízo de valor? Muitas pessoas entraram em contato conosco e pagaram sessões para encaminhamento de consciências de pessoas que foram criminosos. Tá? Pessoas que roubaram, mataram, estupraram, cometeram atos ruins. Eu tenho o meu direito de falar, eu não vou fazer o encaminhamento desse ser. Quando há, obviamente, essa relação de troca, você chega para mim e fala, tio Spook, tá aqui, ó, contratei seu serviço, encaminha o Hitler. Eu vou encaminhar o Hitler. Eu não vou fazer juízo de valores. Eu não vou mantê-lo preso no nono inferno onde Crowley está. Não, é uma brincadeira, não sei onde Crowley está. Quer dizer, até sei, mas isso não vem ao caso. Eu não vou deixá-lo, a alma dele presa, eu não vou fazer ele pagar, eu não vou fazer ele arder no inferno, eu não vou fazer isso. Eu, como budista e como realmente uma pessoa qual vai trabalhar em benefício a todos os seres sencientes, é o meu dever, dentro do princípio kármico pré-determinado de uma relação de troca, ou seja, você contrata o meu serviço e eu vou encaminhar essa consciência, eu não farei juízo de valores. Então, Lázaro será encaminhado, bem como a limpeza de casas também será feita, para que nenhuma energia negativa, ruim ou que realmente venha atrair outras consciências igual ao Lázaro para a casa dessa moça, se perfaçam lá e vão continuar fazendo mal a tais pessoas. Eu falo honestamente para vocês, de coração, como uma pessoa racional, como uma pessoa que estudou junto a um Instituto Mauá de Tecnologia. Eu fui formado em administração por engenheiros. Trabalhei quase 20 anos no mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, fazendo análise de empresas, fazendo valuation, trabalhando como buy side, sell side e vendo realmente por A mais B como as coisas funcionam e fiz trabalhos acadêmicos, entreguei trabalhos acadêmicos, principalmente de contabilidade, que eu adorava, sabe? Quer dizer,
Quando eu entro na espiritualidade, eu levo o lado racional para a espiritualidade, eu limpo toda essa sujeira que existe por aí de achismos, de idiotices, de crendices populares, de hipocrisia, de mentiras. E eu entro dentro das religiões, exploro as religiões, no sentido de ver realmente qual é a mais atrativa, qual realmente traz aquilo que eu busco, qual realmente tem a veracidade, comprovo por A mais B, trazendo, testando demo, os EVPs e fazendo realmente essa análise de áudio com o Célio Barros, trazendo para vocês algo que está por detrás. A prática do budismo é a melhor e a mais correta e a mais assertiva a ser feita. O budismo, desde a época do Bonismo, que é uma religião que antecede o budismo tibetano dentro da região do Tibete, traz os ritos xamânicos e traz esse princípio de encaminhamento das consciências de falecidos. Eu tenho livros raros aqui em casa que ensinam isso, eu tenho livros que contam histórias dos grandes mestres, os Mahasiddhas, as grandes escolas filosóficas que traziam Nagarjuna, Varuna e outros grandes mestres que relatam realmente essa possibilidade da gente poder encaminhar essas consciências, poder trabalhar cada vez mais o eu, entender cada vez mais quem nós somos para evitar realmente esta perda da consciência no trânsito entre a vida e de novo o renascer. O budismo tibetano ele é muito mais assertivo de qualquer outra religião ou qualquer outro achismo que venha por aí. Eu, como praticante do budismo Vajrayana há muito tempo e oficialmente como membro patrocinador desde 2017 a comunidades budistas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e quanto no Nepal, também eu ajudo famílias de lá, eu venho a dizer que realmente essa técnica funciona. Realmente, o que eu vi, o que eu me deparei, o que eu tenho visto das possibilidades de encaminhamento, de como realmente essas consciências se manifestam, de como elas transitam por aí e como nós podemos realmente fazer esse processo é algo inacreditável. Da mesma maneira que eu vou trabalhar em pró ao Lázaro, sem fazer juízo de valores e ajudando essa pessoa a ter paz e principalmente saber que Lázaro vai estar bem, esse trabalho também está à disposição a todos vocês que perderam pessoas queridas, entes queridos dentro desta pandemia, que foram vítimas de latrocínio, foram vítimas de pessoas ruins que agiram de uma maneira ruim, matando seus parentes ou realmente causando mal ou dano a vocês, aqueles que vocês amam. Por favor, nós estamos aqui à disposição de vocês para poder ajudá-los, ok? Muitas pessoas têm me contratado para realmente encaminhar pessoas que morreram de maneira trágica. Pessoas aqui no Brasil que vocês viram na mídia, e eu não vou falar, mas são todos aqueles crimes passionais que vocês viram, crianças que foram infelizmente vítima de situações muito ruins e que quando eu analisei, percebi que elas ainda estavam vagando por aí, o que é raro, mas acontece, tá? Então eu falo para vocês, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Nós estamos aqui à disposição para poder fazer esse trabalho, seja com quem for que realmente vocês estão preocupados e que precisam ter certeza de que vai estar tudo bem, ok? Eu, Rodrigo, com esse lado mais racional, dentro, obviamente, da matemática, dentro da elaboração de planilhas, análise de empresas e tudo mais, venho a dizer que o que eu me deparei dentro do budismo Vajrayana, uma das tradições mais lindas, mais nobres do budismo, realmente eu vi e funciona, tá bom? Então é isso. Eu não posso mostrar o e-mail está aqui do meu lado, tá? Eu estou lendo ele, eu li praticamente na íntegra, só omiti algumas palavras porque ela diz o grau de parentesco e demonstra quem é, mas como ela pediu uma descrição, ou seja, não quero deixar claro porque obviamente a família, algumas pessoas podem rechaçá-la e isso daqui não é legal. Mas é verdade, o e-mail está aqui, tá? Então assim, é um prazer poder ajudar sem fazer juízo de valores e o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente consiga
complementar a medicina e nunca substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Lembrando, eu não sou um paranormal, eu não sou vidente, eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, ok? Eu sou um praticante das práticas integrativas complementares, sou licenciado e posso fazer isso. Tenho habilitação para poder exercer essa atividade. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de doação. Uma delas é o Seja Membro e outra PayPal. O PayPal está aqui embaixo, é só você clicar, vai ser encaminhado para uma página e lá você pode doar acho que até R$8, o que nos ajuda muito. Ou mesmo o PayPal que está aqui embaixo e o Seja Membro. Seja Membro é até R$8 e o PayPal está aqui o link, é só você jogar no seu navegador e você pode doar o que você quiser e que nos ajude muito, tá bom? E o nosso site com muita coisa legal, tem muitos objetos novos que estão chegando do Nepal, tá? São famílias que eu ajudo financeiramente, eles fazem esses objetos, eles me encaminham esses objetos para que a gente possa ajudar as pessoas que não têm possibilidade de poder praticar o Dharma, ou seja, estar perto do Dharma, estar perto dos ensinamentos de Buda, poder ter esses objetos mais auspiciosos, tá? Eu mesmo estou trocando meus objetos, vendi alguns para poder adquirir novos e isso tem ajudado muitas pessoas e é uma enorme honra poder fazer isso. Tá bom? Nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.